Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Caio Pimentel. Hoje nós estamos dando continuidade ao conteúdo da disciplina de Anatomia Humana e o conteúdo abordado será o sistema tegumentar. Muito bem, iniciando então nossa abordagem ao conteúdo da aula, eu trago para vocês a estrutura que será conduzida. Então, inicialmente vamos falar sobre a estrutura da pele, envolvendo epiderme, derme, suprimento sanguíneo do tegumento comum, a tela subcutânea ou hipoderme. Depois nós vamos abordar sobre as funções da pele e em seguida sobre as estruturas acessórias da pele, ou seja, os pelos, as glândulas cutâneas e as unhas. Então a gente começar a abordagem destacando sobre a questão do próprio tegumento comum, né? Então, o tegumento comum ele é constituído de órgãos como a pele, os pelos, as glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas e unhas e também os nossos receptores sensitivos. Qual seria então a função, né? Uma das funções básicas é manter a temperatura corporal constante. Além disso, de nos proteger, né, proteger o nosso corpo contra informações sensitivas sobre o ambiente, ou seja, algo que seja perigoso, como por exemplo o calor extremo. Além disso, de todos os órgãos do nosso corpo, nenhum pode ser inspecionado com maior facilidade do que a nossa pele. Além disso, também está exposto a mais infecções, doenças e também lesões, porque é a nossa parte externa. Embora nós estejamos sensíveis e vulneráveis a qualquer tipo de trauma, seja trauma físico, trauma físico de contato, ou através de um trauma, como por exemplo exposição à luz solar, micro-organismos, poluentes, nós temos inúmeras características protetoras que vão evitar e minimizar que esses danos tragam prejuízo para o nosso organismo. Muito bem, é importante a gente começar a falar um pouco também sobre a especialidade que estuda sobre o tegumento em si, né, que é a dermatologia. Iniciando então esses conceitos, essa abordagem, damos continuidade ao conteúdo. Então, basicamente, né, nós temos as estruturas da pele, compreendendo a pele e os seus anexos, né, que são os pelos, as unhas e as glândulas, que são as glândulas sebáceas, sudoríparas e mamárias. Um pouco dos conceitos gerais, né, que a gente precisa abordar acerca da pele. Então, ela recobre toda a superfície externa do nosso corpo, considerado então o maior órgão do corpo. Em indivíduos adultos, ela tem uma cobertura de uma área de aproximadamente 2 metros quadrados e pesa cerca de 4,5 a 5 quilos, 4,5 kg a 5 quilos. Em torno de 7% do peso corporal do adulto. A espessura da pele ela varia de 0,5 milímetros, principalmente nas nossas pálpebras, e até a 4 milímetros em áreas onde existe um tecido mais espesso, como nos nossos calcanhares. Mas, em média, no nosso corpo, a pele tem uma espessura de 1 milímetro, de 1 a 2 milímetros. Ela é dividida em estruturas, né? Sim, como nós vamos estudar no decorrer da aula. Então, a epiderme, a derme e o tecido subcutâneo. Todos eles constituem, então, o tegumento comum. Aqui nessa imagem a gente consegue observar com certo grau de detalhe sobre a epiderme, né, que é a parte superficial, consequentemente a mais fina, ela não tem suprimento através de tecido de vaso sanguíneo e ela é composta principalmente do tecido epitelial, que nós vamos abordar com um pouco mais de profundidade daqui a pouco. Primeira camada aqui. A segunda camada da pele é a derme. Então a derme ela é em parte constituída de tecido conjuntivo, ela é uma parte mais profunda, né, e consequentemente mais espessa da nossa pele, e ela é vascularizada, ou seja, ela é preenchida por vasos sanguíneos, que garantem a nutrição desses tecidos. E abaixo nós temos então a hipoderme, que é a camada mais profunda, que ela é constituída de tecidos aéreos e adiposo. Então a gente consegue observar aqui o tecido adiposo principalmente, né?
E aqui abaixo, representado, né, que não convém, é o que nós temos então o tecido muscular. Compreende todo o tecido abaixo da hipoderme. Então, nós temos daí, iniciam os componentes musculares, fáscia, músculo, enfim. Todos os conteúdos que nós trabalhamos na disciplina de anatomia envolvendo o conteúdo de miologia, que é o estudo dos músculos. Então, a epiderme. Vamos começar abordando sobre a epiderme. Então, a epiderme ela é composta, né, de epitélio pavimentoso estratificado queratinizado e ela contém 4 principais tipos de células. Quais são elas? Os queratinócitos, melanócitos, os macrófagos intraepidérmicos e as células epiteliais táteis. Então, os queratinócitos eles correspondem a cerca de 90% das células da epiderme e são as células que produzem queratina. Já os melanócitos, eles compreendem 8% das células e produzem o pigmento conhecido como melanina, que dá cor à nossa pele. E além disso, absorve os nossos raios ultravioletas, impedindo que haja então a lesão desse tecido. Em seguida, nós temos os macrófagos intraepidérmicos, que vão promover a resposta imune. Aqui a gente consegue observar o macrófago intraepidérmico. Aqui ele disposto, ele consegue garantir o que a resposta imune no caso de invasão a micro-organismos. E nós vamos ter daí as células epiteliais táteis aqui representadas, a célula epitelial tátil aqui. E aqui nós temos um neurônio sensitivo. Nesse contexto, nós temos, então, que ela está um pouquinho mais profunda, né? A gente consegue observar aqui, ó, nível mais superficial, em direção ao nível mais profundo da epiderme. E essas células epiteliais táteis, elas vão manter um contato direto com as células nervosas, que são os nossos neurônios, que vão detectar toda a nossa sensibilidade. Nessa imagem, o que a gente consegue observar, então? A gente consegue identificar que a epiderme ela apresenta diferentes estratos. O primeiro estrato da epiderme é o estrato córneo, onde nós temos células ricas em queratina, e esse estrato córneo ele vai ser variável, principalmente na região onde haja mais atrito. Um exemplo, nosso calcanhar, nosso cotovelo, nosso joelho, são regiões em que ocorre grande atrito. Então, nós temos um estrato córneo mais espesso. Seguido do estrato lúcido. O estrato lúcido ele é composto por células queratinizadas e é lúcido porque ele é praticamente transparente. O estrato lúcido ele é muito importante, principalmente na região das nossas mãos, porque ele garante a sensibilidade e proteção. Por isso que o tecido das nossas mãos é um pouco, como eu posso dizer, mais espesso do que do restante das nossas mãos e pés, do restante dos nossos braços, por exemplo, tronco e membros inferiores. Em seguida, nós temos o estrato granuloso. O estrato granuloso ele é rico em melanócitos, principalmente, que vai garantir a coloração da pele. Abaixo do estrato granuloso, nós temos o estrato espinhoso. Por que é espinhoso? Por conta dos desmossomos, que garantem uma característica de braços que unem esse tecido, essas células. Cada item desse aqui é uma célula. E os desmossomos garantem que essas células fiquem unidas, proporcionando a característica de elasticidade para a nossa pele, principalmente para a região da epiderme, aqui nesse contexto. Seguido pelo estrato basal, que é o último estrato, onde nós temos o que? As células tronco epiteliais, que vão garantir sempre a reprodução, né, através da mitose, de novas células e garantindo a continuidade da nossa epiderme. Aqui nós temos uma representação secundária, com outro tipo de imagem, para que a gente consiga observar então o estrato córneo, aqui representado, que é a parte mais externa, composta por células ricas em queratina, o estrato lúcido, uma região mais
pouca camada de células, seguida do estrato granuloso, o estrato espinhoso, que tem essa característica, como eu falei, por conta dos desmossomos. Aqui ele traz o estrato caracterizado como germinativo. Por que germinativo? Porque é onde vai dar origem a novas células. E essas novas células, então, vão garantir a continuidade do nosso tecido, do nosso epitélio. E essa imagem ela também traz aqui as mesmas ideias. Interessante que nessa imagem ele caracteriza o macrófago como célula de Langerhans. Então a célula de Langerhans é o macrófago intraepidérmico. Ele pode, dependendo do autor, ele é considerado como célula de Langerhans. Mas é um macrófago que vai promover a defesa do nosso epitélio. Muito bem. Continuando, então, nós temos a derme. Então, a derme, ela é a segunda camada da pele, ela é mais profunda que a epiderme, e ela é composta principalmente de um forte tecido conjuntivo, que tem a característica de ser denso e não modelado. Porém, ele contém o quê? Fibras colágenas e principalmente fibras elásticas. Ela é muito mais espessa que a epiderme, porém essa espessura ela varia de acordo com a região do corpo. Ela é máxima principalmente nas palmas das mãos e nas plantas dos pés. A derme ela é geralmente mais fina em mulheres do que nos homens. E muitas mulheres têm pequenas depressões cutâneas conhecidas como celulite. Então, a celulite da mulher ela ocorre, é originária da derme. Ela tem maior resistência, né, às forças de tração e estiramento. Além disso, a derme é capaz de distender e também contrair com maior facilidade do que a epiderme. Um fato importante, todos os materiais de uso pessoal, enfim, que são derivados do couro, como bolsas, sapatos e roupas, eles são derivados, então, da derme de animais. Essa derme ela é seca, ela é tratada e é utilizada como couro em peças do usuário e da vida cotidiana, né, nossa, das pessoas. De uma forma geral, pensando como a derme é composta por tecido conjuntivo, as células elas são dispersas e incluem células fixas que têm a capacidade de migrar. As células fixas elas são predominantemente os fibroblastos. E já as células migratórias elas estão os macrófagos, mastócitos, eosinófilos e neutrófilos, além de células dendríticas intersticiais dérmicas, que são células de defesa. Essas células, e essa célula dendrítica intersticial dérmica, ela tem a função de ser uma célula que promove uma imunovigilância, ou seja, fica ali atenta a qualquer invasão, a qualquer necessidade de combate a micro-organismos ou substâncias nocivas ao nosso corpo. Importante destacar que a derme compreende a presença de vasos sanguíneos. Então, vasos sanguíneos, nervos e também glândulas e folículos pilosos, que são causados, né, promovem por conta das invaginações epiteliais da epiderme. Sem a derme, a epiderme não existiria. Por quê? Porque elas apresentam uma relação estrutural muito importante. Como a gente pode visualizar aqui na imagem. Nessa imagem, a gente consegue visualizar a transição entre a derme, aqui representada, transição entre derme e a epiderme. Então, basicamente, aqui as papilas dérmicas e as cristas epidérmicas. As cristas epidérmicas, elas são o final da derme e iniciam, então, a epiderme, né? Aqui, ó. Essas cristas epidérmicas eu vou falar um pouquinho mais para frente, principalmente que está relacionado às nossas impressões digitais. Já as papilas dérmicas promovem essa característica de acolchoamento. Esse acolchoamento, essa capacidade de ampliar o potencial de sensibilidade
e de proteção ao tecido. E também garantem o suprimento sanguíneo para a epiderme, não através de vaso sanguíneo direto. A derme, então, ela é dividida em duas regiões. Uma região papilar, né, que tem a sua principal característica por conta da sensibilidade e suprimento sanguíneo, aqui representado a região papilar. Esse espaço aqui é a região papilar da derme. E aqui nós temos a representação, né? Então nós temos aqui, por exemplo, a alça capilar, o capilar sanguíneo, o poro sudorífero, onde nós vamos ter aqui a eliminação do suor. Aqui a glândula sebácea, que produz sebo, né? No caso, fica associada ao pelo. Corpúsculo tátil, que foi aquele que nós falamos anteriormente, que tem contato com a epiderme e garante a sensibilidade. O músculo eretor do pelo, aqui representado, né? E na região reticular, nós temos principalmente o quê? Fibras colágenas, que são dispostas em malha. Por que em malha? Para garantir a extensibilidade e resistência da pele, que vai culminar nas linhas de clivagem, que eu vou falar no slide da frente, no próximo slide. É importante destacar que nós temos, então, glândulas sudoríferas, né, a apócrina e a écrina, aqui representados. Muito bem. O nervo sensitivo, aqui também representado. Toda a extensão do nervo sensitivo, na derme, até a sua terminação na epiderme, aqui o nervo sensitivo. Representado. Aqui nós já temos tecido subcutâneo, né, a tela subcutânea aqui com o tecido subcutâneo, onde nós temos tecido adiposo e o plexo vascular cutâneo. Muito bem. Importante destacar que os espaços entre as fibras contêm alguns adipócitos. Entre as fibras, folículos pilosos, que é o que está representado na imagem, nervos, glândulas sebáceas e glândulas sudoríferas. São os itens que constituem e dão a qualidade para a derme. Aqui nessa imagem nós temos então as linhas de clivagem. Então as linhas de clivagem elas são importantes principalmente para a cirurgia plástica e no contexto da enfermagem ou na própria odontologia, voltada para a estética, elas são muito utilizadas para a realização de procedimentos estéticos, a consideração das linhas de clivagem. Por isso que eu trouxe a representação das linhas de clivagem da face e também aqui a representação das linhas de clivagem de todo o corpo, que é o arranjo das fibras colágenas, que garante a elasticidade da pele. Em seguida, nós temos aqui as cristas epidérmicas. O que seriam as cristas epidérmicas? Elas envolvem, então, a possibilidade de gerar o aumento da superfície de contato, minimizando o atrito e aumentando a sensibilidade. Além disso, proporciona uma ligação mais forte entre epiderme e derme. Então, as cristas epidérmicas elas estão na transição da derme para a epiderme e promovem uma ligação forte entre essas duas camadas do tecido. Importante destacar que nossa impressão digital é fruto das nossas cristas epidérmicas e também da terminação dos nossos poros sudoríferos. Lembrando que as nossas impressões digitais elas são únicas, individuais e elas têm característica de formação genética. Então, nunca vai ter uma crista epidérmica igual a outra, resultando na impressão digital igual a outra, mesmo de gêmeos univitelinos. Uma curiosidade, né, a própria questão da tatuagem. Como que é feita a tatuagem? Né? Então, eu trouxe alguns exemplos, né, de tatuagens. Então, a tatuagem, por exemplo, ela decorre da deposição de tinta por meio de múltiplas perfurações por agulha
no tecido da derme, não da epiderme. A derme ela é um tecido permanente. Então, acontece o quê? A deposição de tinta, que são inúmeros pigmentos, na derme, que vai caracterizar, então, a perpetuabilidade dessa tinta, desse desenho, enfim, da tatuagem no tecido. Então, ela não pode acontecer nem no tecido subcutâneo, que pode trazer a lesão vascular e também necrose tecidual, ou no tecido epitelial, porque na epiderme vai ocorrer o que? A renovação dessas células, diferentemente da derme. Então, como a gente consegue observar aqui na imagem. Lembrando que são múltiplas perfurações. Continuando, nós temos então a terceira camada da pele, que é conhecido como tecido subcutâneo. Então, o tecido subcutâneo ou hipoderme, ou pode ser até chamado de tela subcutânea, ela está situada abaixo da derme, né? E é por isso que recebe esse nome hipoderme, né? Abaixo da derme. Ela também é uma camada de tecido conjuntivo, porém ela não faz parte da pele. E ela vai ser diferente em cada região do corpo. Em algumas áreas ela é mais delgada, ou seja, mais fina, né, denominando um tecido areolar. Já em outras regiões, essa camada ela é mais resistente e espessa, com faixas fibrosas de colágeno que são acompanhadas por grande quantidade de tecido adiposo, como por exemplo no abdômen. O que é importante destacar? Né? Que as fibras elas se estendem a partir da derme e vão ancorar a pele, né, na sua tela subcutânea, que por sua vez vai se fixar na face subjacente, que é a face é o tecido que circunda os nossos músculos e também os ossos. De certa forma, então, o nosso tecido subcutâneo ele atua como um depósito de gordura, contém vasos sanguíneos, que são um pouco mais calibrosos do que a derme, que vão estar irrigando e drenando todos os capilares da nossa pele. É importante destacar que a quantidade de gordura depositada nas regiões de tecido adiposo vai variar muito entre as pessoas e de acordo também com o seu hábito de vida. Uma pessoa magra ela pode ter uma camada muito fina, com depósitos mínimos de gordura, enquanto um indivíduo obeso pode ter uma grande camada de gordura, cerca de 10 a 15 centímetros de espessura. É importante destacar que, assim como a derme, o tecido subcutâneo também apresenta terminações nervosas, que são encapsuladas, que tem o nome de corpúsculos lamelados, ou de patine. E eles são extremamente sensíveis à pressão. Qual seria então a função, né, do tecido subcutâneo? Ele atua como um tecido frouxo, que vai unir então as camadas superiores da pele e também as estruturas mais profundas, e também permite a livre movimentação da pele sobre as estruturas profundas. Principalmente nas palmas das mãos e plantas dos pés, ela tem a funcionalidade de promover uns coxins adiposos que vão garantir resistência, né, e também são compostos, né, de fibras, de faixas fibrosas de colágeno, juntamente com o tecido adiposo, que isso vai absorver o choque e proteger o músculo também contra o músculo e ossos contra lesões. De certa forma, né, o tecido subcutâneo é uma das principais fontes de armazenamento de energia do nosso corpo. E ele, além disso, promove o isolamento térmico, que vai permitir o retardamento da perda da temperatura do nosso corpo para o meio externo. Então, o tecido subcutâneo, é importante destacar que também é uma das vias de administração de medicação, como a gente consegue observar aqui na imagem. Então, aqui nessa imagem, a gente observa então, as camadas da pele, epiderme, derme, e aqui o tecido subcutâneo, e aqui uma administração subcutânea, geralmente uma agulha de 13 por 4,5, 13 milímetros por 4,5 milímetros, e ela
promove, então, a administração de medicação nesse tecido subcutâneo. Como ela é mais rica que a derme em relação à nutrição por meio de vasos sanguíneos, garante, então, uma absorção ideal de medicamento. Importante destacar que são medicamentos administrados em pouco volume, né, no máximo 1 ml, variando sempre entre 0,5 e 1 ml. Isso vai depender da dose. Né? Um exemplo de medicamento administrado pela via subcutânea são medicamentos anticoagulantes, como, por exemplo, a enoxaparina, ou heparina de baixo peso molecular, e também a insulinoterapia. Então, a insulinoterapia ela é administrada também por meio da injeção subcutânea. Em seguida, nós damos continuidade à aula e abordamos então o tegumento humano acerca das suas funções e estruturas. Essa imagem é muito interessante, né? Porque nós temos a representação do corpo humano representado como se a pele, né, o tegumento, ele fosse retirado como uma roupa. Isso é bem interessante, é uma visão bem legal acerca do estudo do tegumento. As funções, então, do tegumento. Né? Importante destacar suas funções. Primeira função da nossa pele, né? A proteção. Então, a tecido, desde a sua camada externa, tecido epitelial, a derme, tecido subcutâneo, promovem a proteção inicialmente mecânica contra traumas mecânicos. Um exemplo, o simples fato de nós segurarmos um objeto já gera um estresse mecânico. Em outro momento, nós podemos entrar em contato com substâncias químicas, né, ou até mesmo micro-organismos. E também proteção física contra raios solares, contra outras situações, o próprio calor e frio. Então, essa proteção é uma das funções muito importantes que garantem ainda a evolução do ser humano através do tempo. Né? Uma segunda função é a termorregulação. Então, a termorregulação ela acontece por meio do centro nervoso, né? Porém, nós temos uma resposta muito importante da termorregulação no nosso tecido tegumentar. Primeiramente, no caso em situações de calor, é necessário perder calor. Então, nosso corpo precisa perder calor para que não haja um superaquecimento, ou seja, uma febre. Dessa forma, a termorregulação ela ocorre por meio da liberação de água, ou seja, do suor. Então, a termorregulação acontece por conta da liberação do suor. Então, os vasos do tecido subcutâneo, principalmente associados à derme, eles são vasodilatados, ou seja, aumenta o calibre, aumenta a permeabilidade e, consequentemente, a perda de líquido. Também pode acontecer o que? A vasoconstrição periférica. Essa vasoconstrição periférica é em situações em que eu não posso perder calor. No caso do frio, por isso que nós podemos observar que no frio as nossas extremidades ficam mais pálidas por conta da vasoconstrição causada pelo frio, objetivando a diminuição da perda de calor. Uma outra função da pele é a sensibilidade, ou seja, toda a sensibilidade que nós temos decorre da sua adaptação associada à epiderme e às células nervosas. Então, nós temos a sensibilidade tanto tátil, que é a do tato, de sensibilidade, né? A sensibilidade térmica, de sentir calor e frio, e a sensibilidade dolorosa, no caso de expressões de dor. Uma outra função da pele é a função de excreção, que ocorre principalmente através das glândulas, que vão realizar essa função de excreção. Excreção através de sebo, através do suor. E também nós temos a síntese e armazenamento de vitamina D, uma função extremamente significativa e importante, que inclusive os baixos níveis de vitamina D estão associados a casos mais graves de Covid-19.
né, para associar ao contexto que nós estamos vivenciando. Então, a síntese e armazenamento de vitamina D através também da exposição solar a raios ultravioletas. Aqui nós temos, então, a representação significativa de todas as camadas da pele. Essa é uma imagem clássica acerca das estruturas da pele. Então, nós temos aqui a representação da epiderme, né? Epiderme com seu estrato córneo, né? E seguida da derme. Então, na derme, sua maior parcela de tecido, onde na derme nós temos as glândulas, aqui no caso a glândula sudorípara representada, o pelo, né, aqui representado, e a glândula sebácea, aqui também representada, associada ao pelo. A gente vou estar abordando para vocês primeiro sobre o pelo, depois sobre as glândulas. Aqui nós temos a representação dos vasos sanguíneos, a veia em azulzinho e a artéria em vermelho, sempre assim. O folículo piloso, os adipócitos, tecido subcutâneo, aqui a artéria em vermelho, representado, né, aqui na hipoderme. Muito bem, então uma síntese, né? Então os pelos. Então vamos começar a abordar um pouco, estudar um pouco sobre o conceito, a característica e as funções dos pelos. Então, os pelos, eles cobrem o corpo humano de uma forma densa, não são tão numerosos em relação a outros mamíferos. No cachorro, gato, tem muito maior, uma distribuição muito maior de pelos. Na face tem uma distribuição maior, principalmente nos homens, cerca de 600 pelos por centímetro quadrado, em relação às outras estruturas do corpo, né? Uma relação de 60 pelos por centímetro quadrado. É importante a gente destacar que os nossos pelos eles podem ser longos, né, ou até mesmo mais finos. Então pode ter pelos com um pouco maior de diâmetro e pelos com um número menor de diâmetro, que muitas vezes não conseguem nem ser vistos a olho nu e precisam é necessária microscopia. Né? Onde nós não temos pelos, nas palmas das mãos, na superfície palmar dos nossos dedos das mãos, nas plantas dos pés, na superfície palmar das plantas dos pés. Nós temos uma grande concentração de pelos no nosso couro cabeludo, cabelo, né, nos nossos supercílios e nas axilas. Também em torno dos órgãos genitais externos existem. Importante que existem influências que são desde hormonais até genéticas que vão determinar a espessura e o padrão de distribuição dos pelos. Isso vai estar mudando e sendo variável em relação às outras pessoas. Em relação à imagem que nós estamos vendo, né? Então a gente consegue observar primeiramente a raiz do pelo. Então aqui a gente consegue observar a raiz do pelo. Então, o plexo da raiz do pelo, né, o plexo nervoso aqui da raiz do pelo, e aqui nós temos a representação da raiz do pelo. Né, a papila, que representa aqui. E aqui nós temos um zoom mais significativo. Né? Então, nós temos desde a sua bainha epitelial da raiz, que envolve a bainha externa da raiz aqui representada, a bainha interna da raiz do pelo. Aqui a cutícula, que envolve, né, o pelo, garantindo proteção. E ele também envolve assim, estruturas como o córtex e a medula, como a gente consegue observar aqui nessa imagem. Então, eu consigo observar a raiz do pelo, que é composta pela cutícula do pelo, esse azulzinho, e o córtex e a medula. O córtex, essa região mais avermelhada, e a medula, que é o centro do pelo. A bainha epitelial da raiz, então ela compreende a bainha interna da raiz, que está em contato com a cutícula, aqui, e a bainha externa da raiz.
E por último, a bainha dérmica da raiz do pelo. Então essa é a anatomia do pelo. Aqui nós temos os melanócitos representados que vão trazer a coloração desse pelo. Né? E os vasos sanguíneos que vão fazer o suprimento sanguíneo desse pelo. Então, basicamente, a raiz do pelo, então, é a parte mais profunda que a haste penetra na derme. E pode, dependendo da extensão, até mesmo no tecido subcutâneo. Já o folículo piloso, ele é formado por uma bainha externa da raiz e uma bainha interna da raiz, que juntas, né, são chamadas de bainha epitelial da raiz, e vai envolver toda a raiz do pelo, que foi o que eu mostrei aqui para vocês. E o bulbo do pelo é a base de cada folículo piloso. Então, o bulbo do pelo é toda a base que vai trazer essa informação. Aqui nós conseguimos observar já, então, o pelo, aqui ele está inserido, ó, nessa imagem, o pelo está inserido no tecido subcutâneo. Nós temos o que é a representação do folículo piloso aqui, representado, e ele está bem inserido já no tecido subcutâneo, diferentemente do outro contexto que nós observamos. E agora vamos estudar um pouco sobre as glândulas. Então, nós temos aqui a representação da glândula sudorípara e a glândula sebácea. Então, aqui nós temos uma glândula sudorípara écrina. Por quê? Porque ela não está associada ao pelo. Então, ela tem essa característica de enovelamento, ó, como a gente consegue observar, ela é enovelada e ela tem uma ampla distribuição no nosso corpo, em todas as extensões do corpo. Nós temos o suor como principal forma de termorregulação, que é o suor normal, né, quando nós estamos expostos a uma situação de calor e tal. E existe o suor frio, estou suando frio, principalmente na região da testa, né, região da fronte, da palma das mãos, que envolve uma situação emocional. E nessa situação emocional, desse suor frio, ocorre a liberação de suor por conta da vasodilatação causada pelo momento de ansiedade que nós estamos vivendo. Aqui nós temos a glândula sebácea, que é associada ao pelo. Por que ela é sebácea? Porque ela produz o sebo, né? O sebo é constituído de gordura, de colesterol, proteínas que vão nutrir e garantir a estabilização desse pelo, para que ele não se torne quebradiço. Então, a função da glândula sebácea é essa. E a glândula sudorípara, aqui representada, nós temos a glândula sudorípara écrina, que ela tem a função, então, de liberar o suor. Né? Isso em todo o nosso corpo nós temos, a glândula sudorípara écrina. Nós temos outra característica de glândula sudorípara, que é a apócrina. A glândula sudorípara apócrina, ela está associada a pelos e a regiões específicas. Quais seriam essas regiões específicas? Principalmente a axila, que nós temos uma grande quantidade de glândulas apócrinas. Existe uma diferença. As glândulas sudoríparas écrinas, nós temos elas desde do momento em que nós nascemos. Já as glândulas sudoríparas apócrinas, elas se desenvolvem principalmente durante o início da puberdade, e continua, né, após a puberdade. Em relação às glândulas apócrinas, glândulas sudoríparas apócrinas, um ponto importante que deve se destacar é que, como ela tem influência hormonal, por conta da própria situação da puberdade, e ela está associada a um pelo, e nas nossas axilas, o produto, né, o suor produzido pela glândula apócrina, ele é inodoro, ele não tem cheiro. Porém, os pelos apresentam uma camada, né, uma característica de bactérias que vivem nesse pelo. Na própria região, por exemplo, axilar, né, que são as bactérias da nossa flora residente, são bactérias que residem. E o suor associado a essas bactérias, eles produzem então o odor característico, que é o odor corporal, que
cada pessoa vai ter a sua característica de odor corporal de acordo com o seu estilo de vida, enfim. Nessa tabela aqui eu tenho uma síntese de todas as glândulas. Eu achei mais fácil apresentar para vocês dessa forma. Então aqui mostra as características, né, que envolvem a sua distribuição, a localização, o término do ducto, o tipo de secreção e a função. Então vamos começar pelas glândulas sebáceas. Então, glândulas sebáceas, elas são distribuídas em maior número, principalmente nos lábios, na glândula do pênis, os lábios menores, do pudendo e glândulas tarsais. E em menor número no tronco, em membros e partes das palmas das mãos e plantas dos pés. Localização da parte secretora na derme, a maioria das vezes está conectada a folículos pilosos, né, a glândula sebácea, como eu havia falado, né, com a função de garantir a maior tempo de vida e qualidade do pelo. A sua secreção é de sebo, né, que é uma mistura de triglicerídeos, colesterol e proteínas, e também sais inorgânicos. Função: evitar o ressecamento dos pelos e evitam a perda de água cutânea. Também mantém a pele macia e inibe o crescimento de algumas bactérias. As glândulas sudoríferas écrinas. Então, toda a pele da maioria das regiões do corpo, sobretudo na fronte, palma das mãos e plantas dos pés. A localização da parte secretora, principalmente na derme profunda. E o ducto excretor, ele acontece na superfície da epiderme. Secreção é uma secreção menos viscosa, ela é rica em água e em íons, principalmente sódio e cloro. Pode ter também ureia, ácido úrico, amônio, aminoácidos, glicose e também ácido lático, no suor. Qual é a função da glândula écrina, então? Regulação da temperatura corporal e eliminação de escórias e estimulação durante o estresse emocional. Nós perdemos cerca de 600 ml de suor por dia. É considerado uma perda de volume que não é contabilizada, né? Ela é uma perda insensível, a gente não vê essa perda. Por isso que a gente tem que beber água todo dia. As glândulas sudoríferas apócrinas. Então, quais são as regiões principais dela? A axila é a principal região, seguida de virilha, areolas, no caso da areola do mamilo, né? Na barba, no clítoris e nos lábios menores do pudendo. Qual é a localização da parte excretora? Principalmente na tela subcutânea. Por quê? Porque ela percorre pelo folículo piloso. Pelo folículo piloso, que é o pelo, né? O ducto excretor percorre junto com o pelo. Secreção, ela é uma secreção mais viscosa do que o suor das glândulas écrinas e contém os mesmos componentes do suor écrino, mais lipídios e proteínas. Porém, né, tem o odor em decorrência das bactérias que vivem, que estão associadas ao pelo. A sua função ela é a estimulação durante o estresse emocional e também a excitação sexual. E por último, as glândulas ceruminosas, né, que estão presentes no nosso meato acústico externo. A sua parte secretora se encontra na tela subcutânea, né, o ducto excretor na superfície do meato acústico externo e inferior nos ductos das glândulas sebáceas. Qual a sua secreção? O cerume, né, o que garante proteção para a nossa orelha, para o nosso ouvido, né, e material sério. Então, a função é impedir a entrada de corpo estranho e também funcionar como proteção para o ouvido. Muito bem. Agora chegamos então nas unhas. As unhas, estudar sobre a anatomia das unhas. Então, as unhas, elas apresentam a terminação das nossas falanges, né, dos nossos dedos. Ele é característico, né, para a gente discutir sobre elas. Então, a gente consegue observar que as unhas elas apresentam-se como lâminas de células epidérmicas que são queratinizadas e são células mortas. Essas células são duras e estão firmemente compactas, por isso que nossas unhas são duras e compactas. O que acontece? Essas células elas formam como se fosse uma cobertura sólida e, consequentemente, é transparente, a gente consegue observar, né?
sobre a superfície dorsal da falange dos nossos dedos. Aqui na imagem a gente consegue observar que quais são os componentes, né, da unha. Então, vamos começar da falange, né? Aqui nós temos a falange, que é o tecido ósseo. Depois nós temos o tecido subcutâneo, né? Tecido subcutâneo, depois a derme. E a epiderme aqui representando através das nossas impressões digitais na ponta dos dedos. E nós temos então os componentes aqui, né, da unha, iniciando pela matriz, sulco proximal, eponíqueo, lúnula, lâmina, né, e aqui embaixo os constituintes. Aqui nessa próxima imagem a gente consegue observar com uma forma, um potencial maior, né? Então o corpo, o que é o corpo? É a lâmina da unha, né? A parte maior, a parte mais visível. Ela é semelhante ao extrato córneo da epiderme, mas suas células queratinizadas, achatadas, são preenchidas por um tipo mais duro de queratina. E as células não se desprendem. A maior parte do corpo é rosada por conta do sangue que flui pelos capilares sobre ela. Nós temos essa representação. A margem livre é a parte do corpo da unha que pode se estender além da falange distal do dedo. Aqui, ó. Essa parte aqui. Está na ponta. Ó, que fala unha livre, mas é a margem livre. A margem livre é branca porque não tem capilares adjacentes, diferente do corpo da unha, né, que é todo essa estrutura. A raiz da unha é a parte que está inserida em uma prega cutânea. Aqui, ó. Raiz da unha. É uma área semilunar e esbranquiçada da extremidade proximal do corpo da unha, que é a lúnula. Aqui, ó. Essa ponta branca aqui que nós temos, essa é chamada de lúnula. Ela é esbranquiçada porque o extrato basal espesso nessa área não permite ver o tecido vascular subjacente, porque é mais espesso esse tecido, diferentemente do corpo da unha, que ele é rosado. Aqui a gente consegue ver, né, na parte mais profunda, a margem livre, há uma região espessa de extrato córneo chamado hiponíqueo. O hiponíqueo, que é a junção entre a margem livre da pele e a ponta do dedo, e fixa a região nessa, é bem aqui o hiponíqueo. O hiponíqueo tem a fixação, então, da parte livre com a pele da unha. O leito ungueal é a pele sobre a placa ungueal, que se estende da lúnula até o hiponíqueo. Então, o leito ungueal, ele percorre toda a parte abaixo da unha. E o eponíqueo é também conhecido como cutícula. Vocês conhecem muito bem. É uma faixa estreita de epiderme que se estende desde a margem, ou seja, a base e margem lateral do vale da unha, e está aderido a essa margem. Então, a cutícula ela ocupa a margem proximal da unha e vai formar, então, um extrato córneo. O eponíqueo aqui. Aqui nessa imagem lateral não dá, mas eu acredito que todos vocês conheçam o eponíqueo. Muito bem, esses são os constituintes da unha. Assim, então, nós finalizamos o conteúdo do sistema tegumentar. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida que tiver sobre o conteúdo, é importante que vocês me procurem, busquem, a gente conversa sobre o conteúdo. É importante destacar que esse conteúdo ele envolve o capítulo 5 do livro da Tórtora, de Anatomia Humana. Sugiro depois vocês fazerem a leitura desse capítulo. Ele é muito importante para a profundidade e busca, né, de conhecimento. No mais, pessoal, estou à disposição e vocês podem me contatar sempre que necessário. Um abraço.